conquista da sociedade brasileira. O processo de redemocratização do Brasil ocorreu gradualmente. Nos últimos anos do regime militar, a legislação mais autoritária foi suprimida, abriu-se espaço para a vida pluripartidária e ocorreu eleições livres para as 3 instâncias legislativas, a municipal, estadual e federal. Em 1982, ocorreu a primeira eleição direta, desde 1964, para o cargo de governador do Estado. Aos poucos, a sociedade brasileira reconquistava os direitos democráticos. Os avanços políticos eram exigidos, inclusive para superar os fracassos econômicos do governo Figueiredo. Nesse período, a economia brasileira, mergulhada em grave crise, os países apresentavam elevadas taxas de inflação e assombrosos índices de endividamento externo e interno. Campanhas diretas já. Foi nesse contexto que diversos setores da sociedade, como partidos políticos, igrejas católicas, entidades científicas, estudantes, artistas, a imprensa, sindicatos dos trabalhadores, as universidades, associação dos empresários, etc., uniram-se reivindicando com veemência o fim da ditadura militar e a redemocratização do país. As lideranças de oposição aproveitaram o momento para lançar um movimento em favor das eleições diretas para presidente da República. O objetivo era fazer com que o Congresso Nacional, que contava ainda com parlamentos ligados ao governo militar, aprovasse uma emenda constitucional para restabelecimento da eleição direta para presidente da República. A emenda foi proposta pelo deputado Dante de Oliveira, em março de 1983, e por isso recebeu o seu nome. Se aprovada, implicaria o fim do colegiado eleitoral, constituição criada pelo regime militar. De janeiro a abril de 1984, a campanha pelas diretas reuniu milhões de pessoas em diversas cidades do país. Esse movimento ficou conhecido pelo nome Diretas Já. Frustração popular. O presidente Figueiredo mostrava-se irresoluto sobre a sucessão presidencial, ora dizendo que não tinha apego pelo poder, ora dando sinais de querer permanecer. Mas parecia certo que ele pretendia que a próxima eleição presidencial fosse pela via de indireta. Na véspera da votação da emenda, Dante de Oliveira, marcada para o dia 25 de abril de 1984, o governo decretou estado de emergência em Brasília e forças policiais militares cercaram o Congresso. Os governistas alegaram que havia necessidade de proteger os parlamentares da pressão popular. No dia da votação, apesar da ampla mobilidade da sociedade civil e a emenda, Dante de Oliveira não alcançou número suficiente de votos na Câmara para entrar em vigor. Uma série de manobras de políticos ligados ao regime militar impediu que se obtivesse o número de votos necessário. O principal grupo contrário à emenda de Dante de Oliveira era ligado pelo então deputado federal paulista Paulo Maluf, que acreditava poder eleger-se para presidente da República por meio de eleições indiretas promovidas no Congresso Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves foi contrariada na maioria dos cidadãos brasileiros, e a eleição via indireta, após intensas negociações entre políticos e governos, foram para o colégio eleitoral dos candidatos. Paulo Maluf, o deputado candidato oficial do PSD, seu vice era o deputado Flávio Marcílio. Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, filiado ao partido PMDB, mas concorria como de uma aliança heterogênea, a chamada Aliança Democrática, composta dos ex-integrantes do PDS. Foram a denominada Frente Liberal e dos membros do PMDB, seu vice era o senador José Sarney.
do PDS. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral deu maioria dos votos à chapa da Aliança Democrática, elegendo Tancredo Neves como sucessor de Figueiredo. Apesar da eleição indireta, a escolha de Tancredo foi bem acolhida pela população. Tancredo era conhecido como um político conciliador. Na qualidade de presidente, negociou e denunciou seu ministério e, atingido por uma grave enfermidade, foi internado na véspera da posse, 14 de março, e não pôde assumir a presidência. Submetido a várias cirurgias, faleceu em 21 de abril de 1985. Ele deixou grande parte da sociedade de luto, por força de uma lei de 21 de abril de 1986. Tancredo é considerado presidente do Brasil, mas na qualidade de vice. Por causa da doença de Tancredo, na qualidade de vice-presidente eleito, José Sarney assumiu a presidência da República em 15 de março de 1985. No dia 21 de abril, com a morte de Tancredo, Sarney tornou-se presidente. A posse de José Sarney como presidente foi uma decepção para grande parte da oposição política. Nessa época, como na atualidade, milhões de brasileiros sofriam o drama da falta de moradia e das péssimas condições de saúde. Havia urgência na melhoria das condições sociais. A equipe de economistas do governo, liderada pelo Ministério da Fazenda, Dilson Funaro, defendia que nenhuma política social daria resultado sem o combate à inflação. Assim, em 28 de fevereiro de 1986, o governo lançou medida de impacto para combater a inflação, conhecidas como Plano Cruzado. Entre essas medidas estavam o congelamento dos preços das mercadorias, a extinção do cruzeiro e a criação de uma nova moeda, o cruzado, e o congelamento dos salários que seriam reajustados automaticamente sempre que a inflação atingisse 20%, o chamado gatilho salarial. O congelamento dos preços foi, aos poucos, derrubado por produtores e comerciantes. Diversos produtos sumiam do mercado e só reapareciam mediante pagamento de ágio. Longas filas formavam-se para compras de mercadorias essenciais. Desse modo, o Plano Cruzado transformou-se rapidamente em um fracasso. Até o final do mandato, o governo Sarney não conseguiu acabar com a crise econômica do Brasil. Essa crise envolvia 3 problemas principais: inflação elevada, dívida externa e dívida interna. Em janeiro de 1987, o governo chegou a decretar moratória. O país devia, então, 107 bilhões de dólares aos credores internacionais. Constituição Federal de 1988. Mantendo um dos compromissos firmados por Tancredo Neves, o governo Sarney assumiu como prioridade a convocação de eleições de representantes para a Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Na ocasião, a Constituição de 69, imposta pelos militares, ainda estava em vigor. Instalada em 1º de fevereiro de 87, a Assembleia Constituinte compunha-se dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal eleitos em novembro de 86. Um dos principais objetivos que pautaram a elaboração da nova Constituição foi a redemocratização do país. Depois de 20 meses de trabalhos, debates e discussões, a Assembleia Constituinte promulgou, em 5 de outubro de 88, a nova Carta Magna do país. Ela estabeleceu, entre outras diretrizes, eleições diretas em 2 turnos para a Presidência da República, governos estaduais e prefeituras com mais de 200 mil eleitores. Voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e para pessoas com mais de 70 anos. Jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais, era de 48 antes.
licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias. Multa de 40% sobre o valor total do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas dispensas sem justa causa. A Constituição de 88 também criou a medida provisória, instrumento jurídico com força de lei que pode ser usado pelo presidente em caso de relevância ou urgência. Se aprovada pelo Congresso, ela pode tornar-se lei, perdendo seu caráter provisório. Medida provisória substitui, de certo modo, os antigos decretos, leis, usados pelos governos militares. Constituição Cidadã. Pela proteção conferida aos cidadãos, a Constituição de 88 tornou-se conhecida também como a Constituição Cidadã. Alguns pontos que se referem aos direitos fundamentais dos cidadãos são a igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Subordinação de todos à lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão intelectual, de locomoção, de associação. É livre qualquer tipo de pensamento e manifestação. Liberdade da pessoa. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade jurídica competente. Reconhecimento jurídico da culpa. Todo cidadão acusado de um delito tem o direito de ser considerado inocente, até que a sua culpa seja definitivamente comprovada em julgamento público, no qual tenha sido asseguradas garantias necessárias à sua livre defesa. Direitos sociais. Os cidadãos têm direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados. A Constituição Federal em vigor confere amplos direitos aos cidadãos. No entanto, somente quando estes direitos são efetivamente exercidos pelo conjunto das pessoas é que percebemos a prática da cidadania. Isso quer dizer que a cidadania não deve ser vista como doação do Estado à sociedade. Cidadania é uma construção coletiva que resulta de processos históricos de lutas e conquista das pessoas e dos grupos sociais. Os povos indígenas. A democratização do país abriu um espaço para um amplo debate sobre as questões indígenas no Brasil contemporâneo. Desse debate participaram os próprios indígenas e suas comunidades, bem como amplos setores da sociedade brasileira. As eleições já começaram sendo muito influenciadas a favor do Collor, antes do governo Collor começar. As mídias falavam que o Collor era alguém jovem, ativo e que era tudo que o Brasil precisava na época para poder sair de vez da ditadura militar, que só tinha 5 anos que tinha acabado. E divulgava o Lula, que era o seu rival, como alguém não tão culto e desajustado. O Collor ganhou do Lula no segundo turno. E logo depois, no segundo dia de governo dele, ele ganhou em 15 de março. Em 16 de março de 1990, ele já divulgou o Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor, que foi a volta do Cruzeiro, congelamento de preços e salários, ou seja, nada aumentava e nada abaixava, até mesmo nos setores privados, congelamento e confisco de conta, poupança, cardenetas, todo o dinheiro que o povo tinha no banco foi confiscado 80% desse dinheiro. E, de início, o governo falava que ia ser só 18 meses, só que até hoje tem gente que não viu esse dinheiro. E vários cortes públicos. Isso, o povo já ficou muito bravo com o governo e a popularidade do Collor caiu. E aí, logo depois, em 1992, 2 anos de governo, as mídias divulgaram várias denúncias contra o Collor, falando que ele era corrupto e pagava propinas, loteamento de cargos e várias outras denúncias, entre essas. Então, foi pedida a instalação de uma CPI para poder investigar essas denúncias. Muitas denúncias feitas foram confirmadas, então começou o processo de impeachment com 441 votos a favor para começar o processo e 38 contra.
Quando começou vários protestos, várias coisas, criou um movimento, caras pintadas, que era pessoas vestidas de preto, com o rosto pintado de verde e amarelo. Ele tentou fazer uma carta-renúncia, só que o Senado ignorou a carta e ele sofreu impeachment. Ele não queria sofrer o impeachment, tentou renunciar antes, por causa que no Brasil, quando alguém sofre impeachment, fica 8 anos afastado do cargo, não pode se eleger a nenhum cargo público. Ele não queria isso, mas o Senado ignorou a renúncia dele e ele sofreu impeachment de qualquer jeito. Então, em 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. O ano final do governo Collor, em 1992, coincidiu com as comemorações dos 500 anos da descoberta da América por Colombo. A data foi aproveitada pelos indígenas para debater questões relacionadas à realidade indígena brasileira. O objetivo desse debate era mostrar que os povos indígenas ainda faziam parte do presente do país e, por isso, lutam por direitos como a demarcação de suas terras. Ainda nesse ano, foi encaminhada à presidência da República um bastonário de milhares de crianças e jovens adultos exigindo a demarcação das terras indígenas e o respeito à autonomia político-cultural das nações indígenas. Em São Paulo, foi realizada a Mostra dos Índios no Brasil, Alteridade, Diversidade e Diálogo Cultural, que ocupou uma área de quase 5.000 metros quadrados no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Essa exposição representou um marco expressivo na difusão pública de conhecimentos sobre as sociedades indígenas brasileiras. Itamar, a busca de equilíbrio em meio à crise. Com a saída de Collor, Itamar Franco assumiu efetivamente o cargo da presidente da República em 29 de dezembro de 92, com um estilo diferente do seu antecessor. O novo presidente procurou compor um governo com o apoio de diversos partidos políticos. Governo de colisão. Itamar Franco recebeu uma pesada herança socioeconômica. A persistência da inflação, a altíssima concentração de renda, a recessão econômica e o desemprego, o agravamento dos problemas da miséria social. A fim de enfrentar esses desafios, Itamar convidou para compor o seu ministério figura das mais variadas tendências ideológicas. Formou-se assim um governo de colisão. Plebiscito. Entre os fatos que marcaram o início do governo Itamar, destaca-se a realização em abril de 1993 de um plebiscito para decidir a forma e o sistema de governo que o Brasil iria adotar. Se república ou monarquia, se presidencialismo ou parlamentarismo. Esse plebiscito estava previsto na Constituição de 1988. A maioria dos eleitores decidiu que o Brasil continuaria sendo república presidencialista. 66% votaram para a república e 10% pela monarquia. 55% escolheram o presidencialismo e 25% o parlamentarismo. No primeiro ano, o governo Itamar não conseguiu controlar a inflação, promovendo a substituição de sucessivos ministros da Fazenda. Na última substituição, Itamar nomeou Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, para o Ministério da Fazenda. Alguns meses depois, no final de 1993, Fernando Henrique encarregou-se de coordenar o plano de estabilização da economia, desenvolvido por uma equipe de especialistas que o assessorava no Ministério. O objetivo básico era controlar a hiperinflação brasileira, considerada crônica. Assim, no dia 1º de julho de 1994, passou a vigorar no país uma nova moeda, o real. Por isso, o plano ficou conhecido como Plano Real. Apenas 6 deputados conhecidos pelo caso tiveram seus mandatos cassados. Os outros 6 acusados renunciaram ou foram absolvidos. Depois do Collor, que já tinha sofrido bastante com essa questão da denúncia de corrupção, o Brasil se vê novamente diante de novos casos de corrupção, agora conhecido como os anões do orçamento. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, fez uma coligação com o PFL, Partido da Frente Liberal, e venceu as eleições em 1994, com quase 55% dos votos válidos no primeiro turno. Assumiu a Previdência em 1º de janeiro de 1995, para cumprir um mandato de 4 anos, e foi reeleito para o segundo mandato em 1999 a 2002.
vencendo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas 2 eleições. Lula foi seu principal adversário. Dando procedimento com o plano cruzado, Fernando Henrique reduziu, durante o seu governo, a inflação de 1.280,9% ao ano para 11,4% ao ano. Ele privatizou várias empresas públicas, como a Telebrás, a Eletrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Cosipa, entre outras. Para supervisionar, criou agências reguladoras, como a Anatel, a ANP, a ANEEL e outras várias. As privatizações foram criticadas por terem sido a preços baixos e não cobriu a dívida externa e interna do país. Pelo contrário, aumentaram muito durante seu governo. Ele criou uma lei muito importante para o país, em 4 de maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que proibiu a criação de novas despesas por mais de 2 anos, caso não houvesse dinheiro para tal. Se essa lei for descumprida, pode haver duras punições. Em seu governo, houve melhoras na educação, redução do analfabetismo e na saúde, quebra da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida, que subiu de 60 anos para 71 anos. No último ano do seu governo, cresceu o descontentamento com o seu desempenho. Os motivos foram crise de fornecimento de energia elétrica no país, com risco de apagão, crescimento interno da dívida externa e interna do setor público, retorno da pressão inflacionária, elevadas taxas de desemprego. Houve também denúncias de corrupção em seu governo, mas nada foi provado. No entanto, a oposição continua com as suas suspeitas. Tudo isso contribuiu para o fim da era Fernando Henrique Cardoso. Esperanças de inclusão social. Depois de 3 tentativas de alcançar a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, conseguiu vencer as eleições de 2002. Pela primeira vez na história republicana brasileira, o líder político de origem popular chegava à presidência da República. No segundo turno, Lula alcançou 61,3% dos votos válidos, derrotando José Serra, do PSDB. Em 2006, ao final de seu mandato, Lula disputou nova eleição e foi reeleito no segundo turno, com pouco mais de 60% dos votos válidos. Seu adversário foi Geraldo Alckmin, também do PSDB. Primeiro mandato. Lula assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2003. Seu programa de governo propunha-se a enfrentar problemas sociais antigos e profundos que afligiam a maioria do povo brasileiro. Prometia também preservar os fundamentos da ordem econômica. Nesse sentido, o governo Lula procurou desde o início tranquilizar os mercados, ganhar a confiança de grandes empresários, preservar a estabilidade da moeda e conter a pressão inflacionária. Para isso, a equipe econômica do governo adotou uma conduta semelhante à da gestão anterior, o que gerou críticas daquelas que esperavam mais ousadia. Porém, essa estratégia trouxe bons resultados, como controle da inflação, crescimento das exportações brasileiras e ligeira queda dos índices de desemprego. Entre 2003 e 2006, o PIB cresceu num ritmo médio de 3,4% ao ano. Isso já representava uma taxa superior à do governo. Denúncia de corrupção. O governo Lula também sofreu denúncias de corrupção em seu primeiro mandato. Algumas delas foram investigadas pelos parlamentares, como CPI dos Bingos e CPI dos Correios. A acusação mais grave, porém, deu origem a um escândalo que ficou conhecido como Mensalão. Desde 2003, o governo procurou reunir no Congresso Nacional o apoio de um número de parlamentares que garantisse a aprovação das propostas legislativas de interesse do Executivo. Para isso, promoveu alianças e acordos com membros de diversos partidos, como PL, PP, PTB, PMDB, etc. A partir de 2005, o mecanismo de sustentação dessas alianças causou suspeita. Denúncias apontaram para a existência de um esquema coordenado por líderes do PT,
por meio do qual um grupo de parlamentares aliados ao governo recebia um suposto pagamento mensal em dinheiro em troca de seu apoio político. O escândalo do mensalão recebeu destaque na grande empresa e foi investigado por um CPI e pela Polícia Federal. Após 120 dias de investigação, o CPI do mensalão não conseguiu provas conclusivas a respeito das principais acusações do governo. No entanto, alguns deputados denunciados renunciaram e 3 foram cassados. Por iniciativa da Procuradoria-Geral da República, muitas dessas denúncias foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu abrir processo contra os indicados. Em 2012, o processo do mensalão foi finalmente julgado pelo STF e vários acusados foram condenados pela Corte Suprema. Segundo mandato. Apesar do bombardeio de denúncias promovido pela oposição e pela grande imprensa, Lula conseguiu reeleger-se em 2006. Alguns analistas entenderam essa vitória como uma demonstração de que a maior parte do eleitorado ainda considerava Lula um político comprometido com causas populares. Outros atribuíram a reeleição ao Bolsa Família, um programa de distribuições de renda que beneficiou cerca de 11 milhões de famílias pobres do país durante o primeiro mandato. Posteriormente, o programa foi ampliado, alcançando cerca de 25% da população do país em meados de 2007. Durante o ano de 2000, vários países sofreram o impacto de uma crise financeira internacional. Devido às interações do mundo globalizado, essa crise repercutiu também no Brasil, provocando quedas de ações de empresas brasileiras, restrições ao crédito e fechamento de alguns postos de trabalho. No entanto, a relativa solidez da economia brasileira fez com que os países atravessassem a crise em condições melhores do que muitos países ricos do hemisfério norte. No segundo mandato, a popularidade do presidente Lula continuou em alta, alcançando índices em torno de 30% da aprovação popular. Governo Dilma. Desigualdade social, o grande desafio do país. Nas eleições de 2010, a candidata do PT, Dilma Rousseff, que foi ministra do governo Lula, venceu as eleições e tomou posse em janeiro de 2011. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente do Brasil. Dilma começou sua vida política aos 16 anos de idade, entre as décadas de 1960 e 1970. Participou da luta armada contra a ditadura militar, tendo sido presa e torturada por órgãos repressivos do governo. Continuidade das políticas sociais. O governo Dilma buscou manter as linhas gerais do governo anterior, dando continuidade aos programas sociais que envolviam a construção de moradias populares, expansão da educação pública e distribuição de renda, entre outros. Em 2004, cerca de 3,2% dos domicílios brasileiros não dispunham de iluminação elétrica. Em 2014, esse número caiu para 0,3%. Além disso, em 2013, o analfabetismo, que era de 12,8% em 2002, caiu para 7,9% entre pessoas com 10 ou mais de idade. O número de matrículas em cursos de graduação universitária subiu para mais de 7 milhões. Desse total, cerca de 55% dos matriculados eram mulheres. No ano de 2014, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou que o Brasil havia reduzido a pobreza extrema para 1,7%. Em 2002, havia 19 milhões de pessoas subalimentadas no país. Esse número caiu para 3,4 milhões em 2013. Ainda segundo a FAO, programas como o Bolsa Família contribuíram para esse resultado. Crise política e econômica. Em 2013, eclodiram protestos contra o aumento nas tarifas dos transportes públicos na cidade de São Paulo. Esses protestos se espalharam pelo país, chegando a reunir mais de 1 milhão de pessoas. Além da redução da tarifa, as pautas das manifestações passaram a incluir queixas sobre corrupção pública e os gastos com as obras da Copa do Mundo de 2014, que foi realizada no Brasil. Mesmo com a popularidade afetada, Dilma reelegeu-se em 2014 para um novo mandato como presidente da República. A partir de 2014, alguns indicadores, como o aumento do desemprego, da inflação e da dívida pública e a retratação do PIB do país, mostravam a extensão da crise econômica.
Segundo o IBGE, no início de 2016, a taxa de desemprego atingiu 10,9% da população economicamente ativa. Isso significa que havia mais de 11 milhões de pessoas sem trabalho no Brasil. Já a inflação acumulada em 2015 chegou a cerca de 10,7%, a maior taxa desde 2002. E o PIB teve queda de 3,8% em 2015, a maior desde 1996. Nesse período, o clima político se radicalizou entre os grupos a favor do governo e contra ele. Milhões de brasileiros saíram às ruas para manifestar seu posicionamento. Sindicatos, grupos estudantis e movimentos sociais protestavam pela continuidade do mandato de Dilma Rousseff, defendendo a manutenção do resultado das urnas. Em abril de 2016, sob a alegação de que a presidente havia cometido crime de responsabilidade fiscal, a Câmara dos Deputados encaminhou o processo de impeachment ao Senado Federal. Em 12 de maio, a maioria dos senadores votou pelo afastamento de Dilma Rousseff da presidência. Na mesma data, o vice-presidente Michel Temer tomou posse inteiramente e anunciou um novo ministério. Democracia e cidadania. Nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira teve várias conquistas. Algumas destas foram o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei da Ficha Limpa. Em 1990, o ECA definiu como criança ou menor até 12 anos incompleto e como adolescente, aquele com idade entre 12 e 18 anos. Este estatuto assegura o acesso à escola pública e gratuita, à próxima residência. Esse estatuto assegura acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Esse estatuto também proíbe menores de 14 anos de trabalhar. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso. Neste estatuto, define que a partir de 60 anos é idoso. Este estatuto assegura direitos como o atendimento preferencial imediato, individualizado, junto aos órgãos públicos, e a gratuidade dos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos, aos maiores de 65 anos, com reserva de 10% dos assentos para idosos. O Instituto... Meu Deus, cancela. Não tudo. O Estatuto da Igualdade Racial considera que a população negra abrange pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, conforme o quesito ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição analógica. Entre outras coisas, esse estatuto estabelece a liberdade de crença e o livre exercício aos cultos de origem africana e obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira no estabelecimento de ensino fundamental e ensino médio públicos e privado. Essa lei determinou, entre outras coisas, a inelegibilidade por 8 anos de políticos condenados em segunda instância por processo criminal, cassados ou que renunciaram para evitar a cassação. Evidentemente, existem muitas tarefas a serem empreendidas na democratização das relações sociais. Essa luta inclui a expansão da educação de qualidade, da saúde pública, da segurança social, etc. Se algo importante a se fazer em termos a consolidação democrática é reforçar a organização da sociedade para democratizar o poder. Os novos desafios apontam para a necessidade de mais democracia, mais cidadania e mais ética nas relações humanas, reduzir os abismos das desigualdades sociais e erradicar a pobreza talvez sejam as maiores de todas as propriedades da
da sociedade brasileira, tanto para os governantes como para os cidadãos.